Bom dia, meu querido, bem-vindo. Silvano Gross, biólogo, participa todas as quintas-feiras conosco. Bom dia, Rato, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. É muito bom estar contigo, amigo de longa data aí, que sempre nos propicia aí um bom bate-papo, uma boa conversa para que nossos ouvintes tenham ótimas informações. Bom, meu querido, vamos bater um papo aqui hoje. Eu estou curioso para saber como é que é feito o reflorestamento em locais aí que são devastados, porque às vezes as pessoas acabam fazendo ou compram terras e acabam pegando terras de um local que ele vamos dizer assim, eu não sei se esse é o termo, mas que é uma área de preservação, e aí acabam tendo que fazer a reversão novamente de plantação. Como é que funciona esse reflorestamento aí? Eles têm que plantar, têm que comprar, adquirir uma outra área, eles têm que plantar mesmo? A questão do reflorestamento, ela depende muito do objetivo para o qual esse proprietário deseja o reflorestamento. Em algumas situações, o reflorestamento é necessário como obrigatório por alguma atividade executada pelo proprietário, seja por uma punição, porque ele cortou alguma vegetação de forma irregular, seja porque ele, por algum motivo, deseja o corte de forma regulamentada, regularizada, com licença, é autorizado esse corte, mas ele tem que fazer uma compensação. Seja por uma punição, como medida punitiva, seja como uma medida de compensação, nesses casos, em ambos os casos, esse reflorestamento ele deverá ser feito numa área definida por um técnico e com essências nativas, prioritariamente, mas não obrigatoriamente, mas prioritariamente em áreas de preservação permanente. Por que isso? Porque há uma necessidade, em geral e invariavelmente, de recompor essas áreas. Na maioria dos casos, nós temos áreas de preservação permanente que estão inadequadas, estão sem a cobertura vegetal necessária. Se aquele proprietário, por um ou outro motivo, precisa plantar, nada mais adequado, nada mais justo que unir o útil ao agradável, ao necessário. Bom, vamos plantar nesse local. Considerando isso, considerando o fato de haver a necessidade, por um ou outro motivo, de plantar, e definido que será nessa área de preservação permanente, o próximo passo é decidir a forma de plantio. Como nesses dois casos há a necessidade de acompanhamento de um técnico, normalmente aqui um agrônomo ou um biólogo, embora também haveria a possibilidade de aí um engenheiro florestal, que é algo menos comum, principalmente aqui na nossa região, mas com o acompanhamento desse técnico é ele que vai definir como será esse plantio. Há algumas possibilidades que a gente pode sempre comentar e indicar aí nessa questão. O mais comum, e muitos projetos eu fiz assim hoje, já penso de uma maneira um pouco diferente, depois a gente vai adquirindo experiência, a gente vai lendo bastante, muda um pouco de opinião, mas o mais comum é serem produzidas ali linhas de plantio, e nessas linhas de plantio, com espaços intercalados entre as mudas na mesma linha e entre as linhas, de modo a fazer uma cobertura máxima da área a ser plantada, a gente vai intercalando espécies que são pioneiras, secundárias e clímax. O que são isso? Basicamente, ela vai depender do que espécie vai vir primeiro, porque ela está adaptada a um local em que não tem tantos nutrientes e ela está habituada a mais insolação,
e espécies que dependem de muito nutriente no solo e também dependem de sombra. Essas espécies normalmente vêm de forma mais lenta, enquanto aquelas pioneiras elas vêm mais rápida. Do que eu estou falando aqui basicamente? A gente vai poder perceber isso. Quem conhece muito maricá, maricazal, fica então uma cobertura quase só de maricá, vassoura branca, vassoura vermelha, a aroeira vermelha. Então são espécies que a gente está acostumado quando faz uma roçada, é ela que vem primeiro. Essa espécie é chamada espécie pioneira. Ela vai fazer uma cobertura de solo do ponto de vista de vegetação arbórea, embora possa vir e vem uma vegetação rasteira, talvez arbustiva ali, mas essa vegetação arbórea ela vai, além de modificar o solo para que permita a vinda de espécies que necessitam de mais nutrientes e de um solo mais rico, ela vai dar sombreamento para essas outras. Como essas são mais lentas, a gente já planta elas juntas para que umas venham primeiro, ocupem aquele espaço, as outras venham depois e, à medida que tem o sombreamento, elas possam se criar. Normalmente, essas secundárias e essas clímax, elas vão tomar conta do ambiente, as demais, então, vão acabar morrendo porque elas têm um ciclo de vida mais curto e essas outras maiores, mais robustas, por exemplo, canelas, né, que é uma espécie que a gente recomenda bastante, elas tomam conta desse ambiente e aí aquela vegetação vai tomando uma forma de mata nativa. Mas aí eu te disse, Rato, que esse plantio em linhas eu já não costumo fazer tanto. Por quê? Porque invariavelmente esse é um plantio que a gente recomenda muito para áreas que estão bastante impactadas, que não tem nada de mato na volta. E o que a gente tem visto é que todas as áreas, pelo menos que eu tenho tido a experiência de trabalhar como técnico contratado ou como analista por parte da prefeitura, são áreas em que tem áreas de mato no entorno. E essas áreas de mato no entorno, elas têm uma grande característica e que é muito importante, são porta-sementes. Então já tem essas árvores nos 3 estágios que podem transferir sementes para esse local através do vento, através dos pássaros, através de outros animais que comem, por exemplo, frutas e vão defecar nesse local, levando essa semente. Então essa semente consegue chegar a esse local. Conseguindo chegar nesse local, se o solo permitir, se ele não foi muito destruído, e ainda falávamos, né, na outra vez que eu tive aqui, sobre a questão de como recuperar esse solo quando teve a enchente. Se o solo permitir, então bastaria que a gente fizesse uma cobertura primária, então colocasse algumas árvores menores ali, algumas árvores que fossem fazer esse sombreamento, e fechar essa área, impedir o acesso de cavalo, vaca, que normalmente é o que o pessoal tem no interior, mas tivesse aí também a questão de ovelha. Então esses animais que vão pastejar ali e que vão sobrecarregar o solo, se eu cercar essa área, proteger ela, impedir o acesso desses animais da criação, o resto a natureza dá conta, o resto a natureza faz por si só, e nós temos aí um resultado que eu te digo, muitas vezes é melhor e mais rápido do que o plantio que a gente está fazendo. Até porque esse plantio ele demanda uma coisa, mão de obra. Tu vai ter que ir lá cuidar essa planta, tu vai ter que regar, tu vai ter que capinar ali no entorno, fazer o que a gente chama de coroamento, para evitar que o mato, pelo menos ali na volta, faça competição com as raízes do solo, para impedir que formigas cheguem ali e comam essa plantinha, porque
principalmente no primeiro ano dela, por ela não ter se criado desde o início ali, ela está sendo transferida para aquele local, ela vai estar mais suscetível a essas questões. Então, é difícil implantar esse sistema. Necessário quando eu não tenho nada na volta que venha a permitir esses animais e o vento trazer sementes. Se eu não tenho porta-semente na volta, isso é necessário, é praticamente obrigatório. Agora, tendo isso, e muitas vezes eu já tive que fazer recuperação em áreas que foi cortada pelo proprietário de forma inadequada no meio de um mato. Cara, no meio de um mato. E hoje eu vejo isso, e eu fiz naquela época toda a questão do plantio, hoje eu vejo, recomendo, cerca a área de maneira a permitir os animais nativos, mas impedir que os animais aí da criação cheguem ao local, resguarda aquela área e deixa que a natureza tome o seu rumo e faça a sua parte. É sempre melhor, mais adequado. Claro, onde isso não é permitido, aí sim, então, a gente dá essa ajuda e dá fazer essa aceleração do processo. O Amaricá, é Amaricá ou Maricá? Cara, na verdade, como é nome popular, vai depender da região. Da região, né? Vai depender da região. Então, assim, aqui em Camaquã mesmo, eu encontro pessoas, então eu desde pequeno me criei, então a gente chamando Amaricá, mas agora trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, vejo muita gente chamando Maricá. Então, assim, como é nome popular, não tem assim um certo e um errado, né? Mas eu acho que a gente consegue se entender aí de uma maneira necessária. Eu toquei no assunto só para ver se ela é uma árvore protegida, né? Na verdade, assim, a proteção dela é por ser nativa e por ser essa árvore que vem a trazer essas possibilidades de recondução da mata nativa. Mas, por exemplo, um proprietário que tem a sua lavoura e ele deixou essa lavoura descansar para fazer uma reposição no solo, alguma coisa de forma natural, e veio esse maricazal, ele pode cortar, e para esse caso ele não precisa nem de licença. Quando é só o maricá que está ali na zona de lavoura consolidada, ele não vai nem precisar de licença. Ele pode fazer esse corte de maneira tranquila, não sendo área de preservação permanente, sendo a lavoura que estava em pousio, ele vai poder fazer esse corte. E ela é mais do banhado, né? Oi? O Amaricá é mais do banhado. Isso, mas a gente tem encontrado, e eu tenho encontrado bastante, nessas áreas de serra daqui do município, em que não tem muita dobra, quando é mais plano, embora seja na parte de serra, quando é uma área mais plana e tem uma área alagadiça próxima, acaba trazendo isso, porque assim, ele necessita assim, uma área úmida próxima, né? Sim. Onde vai ter essa área úmida, é possível que tenha ali esse maricazal. Muito interessante mesmo. Meu querido, tu vê que às vezes a gente bate um assunto aí, é bastante interessante, só para o pessoal ter mais ou menos uma noção do que é, né, essas áreas de reflorestamento, né? Mas a gente poderia, semana que vem, tocar no mesmo assunto, né? E a necessidade aqui, Rato, que eu acho que fica é assim, ó. Normalmente as pessoas deixam para fazer esse plantio de forma compensatória. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, ainda pensando em tudo que aconteceu, né, no nosso estado, cada vez mais é necessário que a gente pense que, e aqui falando especificamente para o produtor rural, nós temos que pensar em maneiras de minimizar os estragos. Evitar já está ficando difícil. E como é que eu vou minimizar os estragos? Primeiro, recompondo áreas de preservação permanente, protegendo essas áreas, sejam nascentes, sejam arroios, e aí, considerando isso, que o plantio
aí de árvores no entorno de nascentes e de arroios é mais do que necessário nesse momento, porque ele vai permitir que o rio tenha efetivamente vida e vai impedir que esse rio fique assoreado. Com isso, nós vamos minimizar problemas com secas na nossa propriedade e vamos minimizar problemas com enchentes, com extravasamento dessas águas desse rio para a propriedade. E a gente sabe, o proprietário rural sabe hoje que é o seguinte: sem água, nada feito. Sem água a gente não consegue nada. Então temos que preservar o que nós temos e nossa região de Camaquã nós podemos dizer, somos felizardos porque temos bastante água, graças a ter também bastante árvores. Se a gente manter o plantio, a gente mantém a água e aí nós podemos manter a nossa produção, podemos manter a nossa criação da maneira como a gente sabe fazer e temos feito muito bem aqui na nossa região. Muito bem. Silvano Gross, biólogo, participa todas as quintas-feiras conosco aqui, meu querido. Obrigadão e até a próxima. Obrigado, Rato. Um abraço aos ouvintes. Até a próxima.